Boa noite. Como a dona Solange me apresentou, sou Jaqueline, terapeuta ocupacional. Trabalho hoje no CEAPA, Centro de Atenção à Pessoa com Autismo, aqui em Castanhal, no ARIMA, lá em Ananindeua, e agora posso falar, né, a minha notícia que tem me deixado tão feliz, que é a inauguração da minha clínica, a Tic Tac Terapias Especializadas. Então, esses são os locais onde eu atuo atualmente, né? E o objetivo dessa noite não é trazer um conhecimento técnico acerca do autismo, acerca da hiperatividade, acerca de qualquer outro assunto, mas é justamente falar o que está escrito ali, que você vai dar conta do que você tem. Você vai dar conta de cuidar do seu filho, você vai dar conta de fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Né? Nesse processo da minha formação, e que eu tive o privilégio de estagiar durante muitos anos lá no ARIMA, que é onde eu trabalho hoje, eu sempre via muito assim, as mães sobrecarregadas, as mães chegando com as suas crianças e falando: meu Deus, eu estou muito cansada, ai, cuida dele aí, eu estou muito cansada. Então, assim, sempre foi um discurso muito frequente e que sempre me fez refletir muito sobre isso, né? Sobre a sobrecarga, sobre o estresse, sobre como que as famílias têm lidado com esse tipo de coisa, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. O meu TCC foi sobre o perfil ocupacional dessas mães, o que fazem, como vivem, o que comem. Então, foi exatamente sobre isso, né? Eu quis pesquisar como é a vida dessas mães, o que a literatura fala sobre isso, qual o meu papel enquanto profissional para acolher uma família. Então, foi para isso o meu TCC. E antes de começar, eu queria perguntar só mais ou menos aqui o perfil de quem está me ouvindo, para que eu possa, então, falar. Né? Quem aqui é mãe, pai, cuidador de alguma criança com autismo, hiperatividade, transtorno opositor desafiador? Ok. Quem aqui é filho, cuidador de um adulto com sequela de AVC, de Alzheimer? Temos alguns também. Então, ótimo. Só para eu saber, né, os exemplos que eu posso compartilhar para que você também seja abençoado nessa noite. Amém? Então, a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o que a gente precisa fazer, os apoios que a gente deve encontrar nessa nossa caminhada. Né? Eu quero dizer que você realmente merece aplausos por estar aqui essa noite, por ter saído da sua casa, ter deixado seu filho, ou esse seu pai, um adulto que você cuida, né, com alguma outra pessoa, só para você vir aqui rapidinho escutar o que a gente tem a dizer, ou você que trouxe também o seu filho e deixou ali na salinha, ele também está sendo bem cuidado, fiquem tranquilos. E quero agradecer também às mães, os pais das minhas crianças, que eu tenho o privilégio de acompanhar, ok? Então, assim, né, as nossas rotinas atuais, elas são muito corridas, né? Eu acredito que todo mundo está aqui, mas teve um dia corrido, cansativo, fez diversas coisas, seja você que trabalha fora, ou você que fica em casa com seu filho, com seu pai, com essa pessoa que você cuida. Não importa se você trabalha fora ou dentro de casa, é cansativo mesmo, né? E os dias estão cada vez mais cansativos. Né? Eu que não tenho nenhum filho, nem cuido de ninguém, né? A minha rotina é corrida que às vezes nem eu dou conta. Agora imagina você, né? Que tem aí o seu filho, que tem alguém que depende do seu cuidado, que depende do seu bem-estar, depende da sua atenção, depende dos seus cuidados, do seu olhar como mãe, como filho.
é muito mais corrido, né? Então, eu não posso nem imaginar o seu dia, como foi, né? Diferente do meu. Então, quem é mãe, né, sabe o quanto que a vida muda, né, depois que vem um filho. Quanto mais quando esse filho tem alguma dificuldade, seja o autismo, seja a hiperatividade, seja o transtorno opositor desafiador, né? Para quem não conhece, existe também essa classificação, que é o TOD, né? Que é aquela criança que se opõe a tudo, que te desafia e que as pessoas que olham de fora pensam que é mal criada, que a mãe não põe limites, mas é realmente um transtorno que precisa ser cuidado, precisa ser realmente, ali precisa de terapias para que se desenvolva melhor ainda, né? Então, é uma correria. E é claro que o amor que você sente por essa pessoa que depende do seu cuidado suporta tudo, né? O amor que você sente por ele faz tudo valer a pena, o sorriso que você recebe dele faz tudo valer a pena. Mas que é cansativo, que é exaustivo, né? E agora eu queria que você imaginasse comigo uma cena que talvez muitos aqui passam. Imagina você aí fazendo seu almoço, preparando alguma coisa, está muito atrasada, sei lá, o seu filho estuda à tarde, né, e você está preparando o almoço, já vestiu ele já está prontinho para sair de casa, e você fala, meu filho, fica aqui rapidinho, come sua comida enquanto eu termino de fazer ali. Aí você volta para a cozinha, termina de preparar, e quando você volta, ele já espalhou comida na casa inteira, já se derramou o suco, e aí você para de fazer a comida, arruma ele, arruma a casa, sai de casa, cansa, né? E isso qualquer criança faz, né? Eu já devo ter feito isso quando eu era criança, com a minha mãe que está ali. Posso ter dado trabalho. Agora, você imagina uma criança com alguma dificuldade, você imagina uma criança que nem fale e que nem saiba como se expressar. E aí, aquela mãe vai no supermercado com ele e, saindo do supermercado, o menino entra em crise, chorando e não sabe falar o que quer, e todo mundo olha só porque ele gostou de uma caixa e queria levar aquela caixa, e você não sabia que era uma caixa que ele queria, e você tentou, quer bombom, quer comida, quer água, quer suco, e nada solucionava, e ele desesperado chorando porque ele gostou muito de uma caixa e não soube te dizer. E aí todo o supermercado para, te olha com uma cara de, essa mulher não sabe educar essa criança. Olha o menino fazendo birra. Isso é só um exemplo diante de uma infinidade de exemplos que eu poderia dar, né, que a maioria de vocês passam dia a dia, né? Ou você que é cuidadora de um idoso, né, alguém que tem sequelas de AVE, de Alzheimer, né? Aí você fala, por exemplo, mãe, eu vou aqui tomar banho rapidinho, fica aqui no quarto. E aí você está tomando seu banho, e aí a mãe já está gritando lá, eu fui abandonada, minha filha desapareceu, sumiu, só porque ela esqueceu que você avisou que ia tomar banho rapidinho. Então, assim, é algo que aquela família passa todo dia, né? Eu, como terapeuta, eu fico com aquela criança 1 hora na minha semana. Mas vocês, mães, cuidadores, pais, passam todos os dias. Então, isso realmente acontece, né? E no meu dia a dia, eu escuto muitos relatos, né? Eu vejo aquela família por anos, então a gente acaba criando uma relação, né? Uma intimidade de conversar sobre algum assunto. E um dia desse eu ouvi uma mãe que falou assim, já que hoje eu não estou bem, eu estou muito triste, eu estava pensando esses dias que se eu morrer, quem é que vai cuidar dele? O que vai acontecer com meu filho quando eu for? Ninguém sabe cuidar dele como eu cuido, ninguém sabe o que ele quer dizer, ninguém sabe
o que ele quer fazer, só eu sei o que vai acontecer dele se eu for. Então, assim, eu acredito que quem passa por isso já deve ter também pensado nisso, né? Mas eu quero te dizer, apenas faça o seu melhor e confie que Deus está no controle de tudo. Se a gente não ter essa convicção, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Se a gente for realmente pensar o que vai ser, o que vai acontecer, a gente não vive o hoje. Ontem, uma mãe, ela está até aqui, ela me mandou um vídeo. Oi, tia, um vídeo com o filho dela, né? Oi, tia, o fulano estava muito triste, estava tristinho. Aí eu desliguei a luz do quarto, estou deitada na rede, coloquei um pisca-pisca, coloquei uma música que ele ama. E agora a gente está aqui, quietinho, agora ele está bem. E aí eu até respondi para ela, né? Eu falei, nossa, né, de uma forma mais técnica, só nisso teve um estímulo vestibular, um estímulo auditivo, visual, mas o mais importante, teve muito amor envolvido para que essa criança ficasse bem, sabendo que ela era cuidada, que ela era amada, que ela tinha ali a mãe para cuidar, para saber falar, tá tudo bem, né? Então, você como cuidador principal dessa criança, você sabe mais do que ninguém o que ele precisa. O que ele precisa para ficar bem, o que ele precisa para se regular. Talvez ele vá na terapia e a terapeuta fale, meu Deus, eu não sei o que ele queria chorando tanto. E a mãe fala, já sei, porque ele não foi no banheiro ontem. Então, assim, uma coisa que eu nem imaginei, mas a mãe que vive a realidade, ela sabe o que estava acontecendo, por que ele estava irritado, que ele estava chorando. Então, assim, vocês é que sabem, né, a realidade. Mas vocês também precisam viver, vocês também precisam ter uma vida boa, vocês também precisam se cuidar, se permitir ser cuidada, se permitir ser amado, porque antes da gente cuidar do outro, a gente precisa se cuidar. A gente merece estar bem para a gente oferecer ajuda para outra pessoa, né? E eu sei que isso é muito difícil, a gente assumir que a gente precisa de ajuda, que não está fácil, a gente assumir que as coisas estão fugindo do controle, mas a gente precisa ter com quem contar, a gente precisa realmente desabafar, a gente precisa ter um tempo para pensar, para refletir e para ficar bem. Um tempo desse eu ouvi também uma pessoa que viu uma foto de uma mãe de uma criança com autismo, viu uma foto dessa mãe na academia. E aí a pessoa fez o seguinte comentário: nossa, a mãe do fulano está na academia. É muita falta do que fazer, viu? Acreditem, eu ouvi isso. Tem gente que só se sente bem quando ataca o outro, quando fala mal do outro. Mas eu quero te dizer, você, mãe, você, filho que cuida do seu pai, da sua mãe, cuida de um idoso, você merece estar bem, você merece fazer uma academia, você merece passear, você merece se cuidar, você merece estar bem, sabe? Sempre terão pessoas que irão julgar, que irão falar, porque se você cuida demais e não vive, aí falam, fulano só vive para o filho, tadinho. Aí se você vive uma vida fora, eu vou passear hoje, aí alguém te vê, fulano está passeando, o filho dela está com quem? Não cuida não do menino? Então, assim, sempre vão falar. Mas a gente precisa ser livre, né, de comentários que nos aprisionam, de comentários que nos deixam para baixo, de comentários que não nos acrescentam. A gente precisa realmente entender que a gente precisa viver bem, que a gente precisa estar bem. Então, essa é uma das coisas que eu queria dizer para você.
Viva bem, na medida do possível, naquilo que está ao seu alcance. Ah, mas eu não tenho dinheiro para me matricular numa academia. Faça um exercício, caminhe. No momento lá que seu filho está na escola e você tem um tempinho livre, dá uma volta, calça um tênis, caminha, se alonga, mas faça algo por você, porque você também merece. Amém? Então, esses cuidadores, eles precisam lidar com a cobrança da sociedade, eles precisam lidar com a cobrança de si mesmo. Será que o meu filho vai evoluir? Será que ele está na terapia adequada? Será que isso é a melhor decisão que eu tomei para ele? Será que ele está na escola que vai ajudar ele ou não? Ou eu tenho que tirar ele dessa escola? O que será que eu posso fazer para estimular melhor ele? O que eu posso fazer? E aí ela tem que lidar com muitas cobranças, com esse universo de cobranças. E muitas vezes a sociedade, sem nem saber que está prejudicando, fala assim: ah, mas Deus te deu um filho especial porque você é uma mãe especial, você é uma mãe azul. É por isso que Ele te deu esse filho, porque você é uma mãe maravilhosa. E isso acaba trazendo para aquele cuidador, para aquela mãe, para aquele pai, a ideia de que eu não posso falhar, eu não posso fracassar, eu não posso fazer nada errado, eu não posso fazer um errozinho, porque eu sou uma mãe especial, Deus me deu ele, Deus confiou em mim para cuidar dele, eu não posso errar nunca, eu não posso ficar cansada, eu não posso dizer que eu estou cansada, porque eu sou uma mãe azul, ou porque eu cuido do meu pai, que deu a vida por mim. Mas você precisa se cuidar, você precisa se analisar, o que eu posso fazer por mim, né? E está tudo bem com isso. Então, nós precisamos todos os dias nos analisar, se estamos pensando em nós, se estamos tendo tempo para descansar, para passear, e isso não é luxo, isso é uma necessidade, ok? Eu não sei se você já andou de avião, mas quando a gente anda e vem a aeromoça, né, falando de vários avisos, e aí um deles é que as máscaras cairão e antes de você colocar em quem está do seu lado, primeiro coloque em você, certo? E assim é na nossa vida. A gente não consegue cuidar de quem está do lado se a gente não está cuidada. Então, eu não posso ficar colocando a máscara aqui em quem está do meu lado se eu não estou e eu estou desesperada, eu não consigo nem ver o que eu estou fazendo. Não vai dar certo. Ou os dois vão ficar sem máscara, ou só ele vai ficar protegido e você não. Então, a gente precisa primeiro colocar a máscara. Ok, eu estou bem, eu me conheço, eu me analiso, eu sei o que eu preciso, eu sei o que me faz bem. Agora eu posso fazer o mesmo por ele. Colocar a máscara nele, eu sei o que ele precisa, eu sei o que ele precisa para ficar bem, e aí a gente cuida do outro. Mas primeiro a gente precisa estar bem. A gente não pode se anular. A gente não pode pensar só no outro e não pensar em nós. Nós precisamos nos fortalecer. E aí um ponto que eu queria falar é sobre resiliência. E aí eu trouxe aqui o significado da palavra resiliência. Do ponto de vista da física, resiliência significa a capacidade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetido a uma deformação elástica. E um conceito geral, né, que eu trouxe aqui para a nossa vida é: resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. É isso que nós precisamos ser, seres resilientes, que passam por situações, que passam por pressões, por dificuldades, mas que voltam, né? Que mantêm o seu estado natural, que buscam força, que buscam estar firme, e nós precisamos ser seres resilientes. E aí eu queria dar um exemplo para você.
Imagina que você tem um caminho, e no meio desse caminho tem uma montanha alta, bem alta. Mas para você passar por esse caminho, você tem que passar pela montanha. Não existe caminho pelo lado, ok? E para passar nessa montanha, a gente sempre tem duas opções. A primeira, ir reclamando. Ai, mas a montanha é alta demais. Ai, mas o meu pé já está doendo. Ai, esse sapato já está me apertando. Ai, machuquei meu pé. Ai, que triste. Ai, o sol está muito quente. Meu Deus, eu não vou chegar nunca no topo da montanha. E aí você vai até chegar lá em cima, reclamando, 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 e chega. Ok? E aí você tem a segunda opção, que é a de ir confiando e encarando a montanha. Ok, essa é a montanha. Meu sapato, ixi, eu estou de salto. Não vou conseguir subir uma montanha de salto, né? Vou tirar meu salto. Vou subindo. Aí essa minha mochila está muito pesada. Eu vou chegar lá muito cansada. Vou deixar a mochila aqui. Vou subir mais um pouquinho. Olha essa planta, tão linda essa flor. Essa flor só nasce na montanha. Olha o sol como está lindo. Olha esse pôr do sol, lindo. Ai, machuquei meu pé. Não, tudo bem, passou. Vou continuar a montanha. E você chega no topo. Então, as duas pessoas chegaram no topo da montanha para conseguir atravessar o caminho. Mas uma foi difícil demais, foi sofredor demais, foi desgastante, foi uma luta. A outra passou pela mesma coisa, subiu a mesma montanha, mas encarando de uma forma diferente, entendendo que era cansativo, tinha dificuldade, mas era obrigatório subir na montanha. E ela foi e viu as coisas belas que tinha na montanha. Então, assim, a situação que você passa, ela é obrigatória, não tem como fugir. Não tem como trocar de filho, trocar de pai, não tem como. É a sua montanha. Mas o que vai mudar é como você vai encarar essa montanha. Como que você vai subir. Se você vai escolher ver as coisas boas da montanha. Olha, meu filho não falava isso, agora ele fala. Olha, meu filho nunca tinha feito isso, mas ele conseguiu. Olha, o meu pai, que tem tantas sequelas, conseguiu comer sozinho. Olha, e aí você vai vendo, né, o que seu filho conseguiu fazer, o que seu sobrinho conseguiu fazer, e aí você vai vendo que está tudo bem, que você dá conta, que ele está crescendo, que ele está evoluindo, e que está tudo bem. E aí você escala essa montanha. Então, a gente sempre vai ter, né, essas duas montanhas. Eu lembro de uma época que eu atendi a dona Safira, mãe da pastora Meire, que já se foi, e ela tinha Alzheimer, né? Mas assim, ela era uma graça. Pensa numa mulher engraçada. E eu lembro que ela não queria assumir, assim, que ela não lembrava das coisas, e ela soltava cada coisa engraçada, cada pérola, que eu ficava assim, meu Deus, se eu não tivesse atendido, eu nunca ia conhecer, né, uma pessoa assim. E aí eu lembro de várias atividades que eu fiz com ela, eu ainda era estagiária, e aí uma delas era para ela falar o nome de uma fruta que começava com cada letra do alfabeto. Acho que era isso. E aí ela foi falando. Aí chegou na letra C, aí ela falou, não existe. Aí eu falei, tem uma fruta. Não existe. Tem, dona Safira, calma, pense direitinho. É uma que a gente faz chocolate. Aí ela, Nescau. Aí eu... realmente, a gente faz chocolate com Nescau. Mas aí fui falando até chegar no cacau. Né? E ela era uma graça, assim. Teve uma outra que era para ela completar ditados populares e versículos da Bíblia.
E aí um deles era, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu... Aí ela, dinheiro. Aí eu, não, dona Safira, é um versículo da Bíblia, a senhora conhece, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Aí ela, dinheiro, eu já falei, dinheiro, cada um que guarde o seu. Então, assim, era só dessas. Cada dia que eu ia lá com ela, eu saía assim, meu Deus, a dona Safira é uma piada. Né? Então, assim, eu tive, né, o privilégio de conhecer ela e tive o privilégio de ver todas essas pérolas. Né? E isso era sempre, sempre. Só uma última. Eu falei assim, dona Safira, como é o nome do seu bisneto? Que a senhora tem contato todo dia. Aí ela, minha filha, como é que eu vou saber? Porque hoje em dia ninguém mais chama o nome das pessoas, só fica, ei bebê, ei neném, como é que eu vou saber o nome da criança que ninguém mais fala o nome de ninguém? E era uma atrás da outra, assim. Então, a gente precisa realmente saber ver a alegria das coisas, a alegria que tem na sua montanha. Né? Eu acredito que todos aqui têm alguma situação que você fala, meu Deus do céu, esse meu filho é uma peça. Então, essa é a alegria da vida, é a gente encontrar as coisas boas de tudo que a gente passa. Ok? E aí eu já acompanhei de perto, né, algumas famílias nesse processo de diagnóstico e vi algumas não aceitando, mascarando, falando, tá, meu filho tem, ele vai para terapia, mas eu não aceito, eu não concordo, eu não quero saber, eu não vou para nenhuma palestra, eu não vou para nada, porque o meu filho não tem nada disso, ele vai fazer terapia porque tem que fazer, mas ele não é, e pronto, e acabou. E tornou as coisas muito mais difíceis. Assim como eu já vi famílias que falaram, ok, meu filho é autista, meu filho tem TDAH, meu filho tem TOD, meu filho tem alguma coisa, pois eu vou vestir a camisa, eu vou procurar saber o que é, eu vou procurar saber como ajudar, eu vou procurar saber o que eu posso fazer para melhorar, para ajudá-lo, e eu vou. E pronto. E foram, e tudo deu certo, né? Essas crianças têm crescido, têm evoluído, então a gente precisa saber como nos posicionar. E nós sempre teremos desafios. Você tem os seus, eu tenho os meus, né? Pode ser desafios diferentes, mas cada um tem o seu. Em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então aqui, ele deixou claro isso, que todos passariam por dificuldades, todos teriam aflições, mas ele também nos dá uma ordem, tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Sabe, então nós temos a capacidade de passar por tudo isso. E novamente quero dizer, você vai dar conta de passar por tudo isso. Então, você é um ser resiliente. Você só precisa realmente acreditar nisso. Então, você vai ver o seu filho evoluir, seu filho crescer, você vai ver o seu filho tendo alguma crise, você vai ver o seu filho fazendo coisas, né, que você não imaginaria. Assim como você vai ver o seu filho, por exemplo, tendo o maior choro do universo para tomar uma injeção, né? Uma mãe até me falou esses dias, o meu filho, ele é conhecido como o menino Hulk, lá no laboratório, porque ele chega e quebra tudo, porque ele não quer uma injeção. Então, assim, cada um vai passar por uma situação, mas a gente precisa ter bom ânimo. Amém? E o outro ponto é a importância da rede de apoio. E aí eu quero que você repita comigo assim, eu não estou sozinho
Nós não estamos sozinhos, a gente precisa realmente se apoiar a alguém, se apoiar a nossa família. Talvez a sua família não seja tão presente como você gostaria, mas talvez você tenha um amigo que seja muito mais parceiro do que o seu irmão, do que alguém da família. Então, realmente, se apoie nessa pessoa, se apoie em quem você pode, porque a gente precisa ter uma rede de apoio. Alguns se sentem também abandonados pela família, pelos amigos. Ah, Jaque, mas ninguém entende, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como fazer. A avó dele não sabe nem como falar com ele, não sabe nada. Então, a nossa tendência principal é: eu não vou mais levar. Ela não sabe o que fazer, ela não ajuda como deveria, não vou mais levar nos eventos da minha família, não vou mais levar na igreja, não vou mais levar em lugar nenhum, porque ninguém sabe cuidar do meu filho. Mas o nosso papel, as coisas só melhoram quando a gente tenta mudar alguma coisa. Quando a gente explica o que é, como fazer, como cuidar, como ela pode ajudar. A gente precisa realmente conscientizar. Eu sei que nos dias, no Dia Mundial do Autismo, muitas mães, muitas pessoas, muitas famílias publicam nas redes sociais para pessoas que nunca viram na vida o que é autismo e conscientiza e fala tudo. Mas para sua mãe que tem contato com seu filho, você nunca falou: mãe, o autismo é isso. O meu filho, especificamente, ele é assim. Você pode ajudar fazendo isso. A gente pode se ajudar quando a gente faz aquilo. Então, antes de conscientizar o resto do mundo, a gente precisa conscientizar os que fazem parte da sua vida. Os que podem te ajudar, os que podem te dar apoio, os que podem estar perto. E muitas mães acabam acolhendo todo esse cuidado só para si. Muitas delas não deixam nem com que o marido faça parte desse cuidado. Porque ele não sabe fazer como eu faço, ele só mima, ele não faz como ele deveria fazer, então eu prefiro eu mesmo fazer. Ele não passeia onde eu mandei ele passear, ele foi para outro lugar, pois agora só eu vou passear com ele. E aí vai, porque só eu faço, só eu sei como fazer, só eu sei como cuidar, porque eu sou a melhor mãe do mundo, eu sou a melhor avó do mundo, eu sou a melhor filha do mundo, e ninguém mais vai saber fazer. Mas as coisas, elas não podem ser desse jeito. A gente precisa saber ter apoio na nossa vida. A gente precisa admitir que estamos cansados. Eu lembro, vou contar uma situação minha. Sábado, eu estava muito cansada. Eu tinha tido uma semana muito cansativa mesmo. E aí, no sábado, eu cheguei de Belém. Aí, fui na rua comprar umas coisas para a clínica e muito correria. Aí tinha a solenidade do meu irmão à tarde, tinha a festa da semeadura à noite. E aí o Henrique falou: amor, fica em casa, você está muito cansada. Aí eu falei: eu? Cansada? Eu não posso estar cansada. Ele está ali rindo. Eu não posso estar cansada. Eu sou nova, eu não canso. Eu não sou fraca para estar cansada. Aí ele: tá. Então tá. Aí ele saiu, veio para a igreja. Aí depois eu tomei banho, fiz tudo que eu tinha para fazer. Aí eu falei: gente, qual a dificuldade de admitir que eu estou cansada? Por que que eu sou fraca por estar cansada? E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, de admitir: olha, eu não vou para tal lugar porque eu estou muito cansada. Para mim, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, independente de como eu esteja. E aí, nesse dia, eu refleti muito sobre isso. Eu falei: não, eu preciso admitir que eu preciso de ajuda. E é isso que eu falo para vocês essa noite. Eu sei que muitas mães vestem uma capa de
heroína, e fala, eu não canso, eu não sou fraca, eu não adoeço, eu nem espirro, porque eu sou forte, eu não canso nunca. Desse jeito, você só vai ficar mais cansada ainda. A gente precisa admitir, né? Por exemplo, você é mãe, fale para sua mãe, né, a avó dessa criança, mãe, por favor, fica com fulano hoje, eu preciso, sei lá, ter um tempo com meu marido, eu preciso passear, preciso descansar, preciso só ficar em casa deitada assistindo televisão, 1 minutinho, fica com ele rapidinho. E está tudo bem, você não é a pior mãe do mundo porque você pediu ajuda. Ou talvez você é a avó, né, daquela bem presente, que ajuda, que faz tudo bem presente, e aí um dia você fala, eu não queria que meu neto viesse em casa hoje, que eu estou muito cansada. Minha filha, não traz ele hoje não, hoje eu queria descansar. Isso não te faz a pior avó do mundo. Né? Ou você, filha, que cuida do seu pai, da sua mãe, você está cansada, pede ajuda para o seu irmão, pede ajuda para outra pessoa da família, isso não te faz a pior filha do mundo. Então, a gente precisa realmente admitir que somos seres humanos, que cansamos e que somos assim, né? Que a gente adoece, que a gente se entristece e que a gente precisa realmente de ajuda. Então, diga o quanto você precisa de apoio. E eu queria passar um vídeo, rapidinho, é da Andrea, do blog Lagarta Vira Pupa. Não sei se alguém aqui conhece, ela é bem famosa, né, no mundo do autismo. E esse vídeo sempre tocou muito a minha vida, e eu queria que vocês assistissem rapidinho. Oi, queridos e queridas, tudo bem? Semana passada eu postei um vídeo do Theo bebê, acho que foi no meu Instagram, e sabe dando aquelas gargalhadas que bebê dá por qualquer besteirinha que você faz? Pois é, foi um vídeo desses. E no meio dos comentários, alguns comentários de mães de crianças autistas, que eu considero totalmente legítimos, com o seguinte questionamento. Andréia, como que você consegue olhar para os vídeos do Theo bebê sem chorar? Como que você consegue curtir numa boa os vídeos da época que o Theo era bebê? Bom, eu queria dizer para vocês que nem sempre foi assim, que nos anos logo em seguida do diagnóstico do Theo, eu não conseguia ver os vídeos dele bebê, eu chorava muito, era uma coisa que eu evitava, e que isso só parou de acontecer quando, digamos assim, eu me curei. Não tem uma expressão melhor para falar isso, eu me curei. E eu queria contar para vocês como que foi esse processo de cura. O motivo da dor é que eu via os vídeos e sentia como se aquele bebê não existisse mais. Lá no fundo, talvez de uma forma inconsciente, eu sentia como se ele tivesse virado estrelinha, sabe como a gente fala? A verdade é que eu estava passando por um processo de luto, que é muito comum em mães que recebem esse tipo de diagnóstico para o filho. Era como se aquele bebê que dava gargalhadas deliciosas, que imitava as nossas piscadinhas e as nossas tosses fingidas, que dava tchau, avião, que falava mamã, falava papá, era como se ele só tivesse existido de fato na minha cabeça. Era como se eu agora tivesse um outro filho, a quem eu ainda estava conhecendo, de quem eu não sabia muita coisa, e esse desconhecimento era assustador. Mas vamos falar de cura? A cura começou quando eu percebi que quem nunca existiu de verdade foi o garotinho que iria estudar na escola X. E que iria, quem sabe, fazer um intercâmbio na adolescência. E quem sabe ele iria querer ser jornalista como a mãe, ou administrador como o pai. E que torceria para São Paulo, lógico. E que iria se casar e ter filhos. A cura começou quando eu percebi que esse menino que virou estrelinha, esse sim, só existia na minha cabeça. Esse garotinho nunca foi real. Foi resultado dos milhares de planos e metas que eu fiz para que o meu filho de verdade cumprisse. Metas com as quais ele nunca pôde concordar ou discordar. O meu bebê é o real. Ele começou a crescer e me mostrou quem ele era de verdade. Como ele gosta de dormir, o que ele gosta de comer, em que tipo de escola ele aprende melhor. As gargalhadas não sumiram. Elas deram um tempo e voltaram com tudo. As palavrinhas faladas sumiram,
mas trouxeram em seu lugar todo o amor do mundo expressado sem palavras. E sua marca registrada continua ali. Seus enormes olhos castanhos continuam refletindo seus pensamentos, a sua inteligência, a sua alma. Hoje, quando eu vejo os vídeos do Theo bebê, eu não choro mais. Eu não penso mais, onde está o meu bebê? Porque eu sei que o meu bebê sempre foi real. Ele sempre existiu. E reais eram as expectativas que eu criei. O meu bebê real cresceu e se tornou um garotinho incrível, que só me orgulha a cada dia. E assim foi o meu processo de cura. Esse processo é uma coisa muito pessoal, muito individual. Então, do fundo do meu coração, eu desejo que cada um de vocês encontre a sua cura. A Andréia, para quem não conhece, ela fala muito sobre esse processo, né, de luto, esse desafio do início do diagnóstico, ou até mesmo depois de tanto tempo de diagnóstico, mas que você ainda sofre, né, por alguma situação. E, de fato, né, quando você tem ali um bebê dentro da sua barriga, você faz milhares de planos. Onde ele vai estudar, o que ele vai fazer, se ele vai casar, quantos filhos ele vai ter. Você já imagina, sei lá, os seus netos correndo pela casa. Ou você que é filho, né, na situação de sequela de AVE ou de Alzheimer, você imagina os seus pais que te cuidaram a vida toda, tendo uma velhice boa, saudável, viajando, curtindo a aposentadoria ou qualquer coisa do tipo. E quando algo assim que você planejou não acontece da forma como você imaginou, da forma que a gente planejou, é normal passar por esse processo de luto ou de se culpar. Ah, mas talvez eu não dei amor como ele precisava, talvez tenha algum problema em mim, é genética, é alguma coisa comigo, eu fiz algo errado, eu fiz alguma coisa que não deveria fazer, mas não é assim, né? A gente sabe que o autismo, por exemplo, ele independe, né, de como você cuidou quando ele nasceu, de como você conversou com ele quando ele estava na barriga. Então, é um transtorno do desenvolvimento. Então, você não tem culpa. A gente só precisa realmente encarar o processo, encarar a montanha e saber que vamos dar conta. E você, talvez, que não esteja em uma situação como essa, você precisa também conhecer essa realidade para dar apoio para quem precisa de apoio, para acolher quem precisa de acolhimento, para dar amor, para dar abraço, para dar um ombro amigo. Então, assim, a gente sempre vai poder fazer algo, e que esse algo seja realmente cheio de amor, cheio de cuidado, cheio da mão de Deus, né? Que é aquele que nos guia. Então, seja qual for a situação que você esteja passando, saiba que o que Deus tem para você é uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida plena. Então, a gente precisa realmente nos fortalecer, dar as mãos e entender, independente do que eu passo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que tudo vai ficar bem, eu sei que eu vou dar conta e que eu tenho apoio, que eu tenho com quem contar. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer essa noite. Que você seja realmente livre, né, da tristeza, livre do peso, livre dos comentários não construtivos, mas que você realmente saiba que Deus é a fonte de tudo. Ele é a fonte de vida. Em João 10:10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É isso que Deus tem planejado para nós. Então, que você realmente saia daqui mais forte, você saia daqui mais
realmente essa é a palavra, fortalecido, de fato, entendendo que tudo vai ficar bem. Amém, Deus, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, Deus, por cada família. Oh, Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, cada um. O Senhor possa cuidar e guardar, Deus, a vida de cada um que está aqui, Deus. Eu oro por cada filho aqui representado, Senhor, por cada pai aqui representado, Senhor. Pai, que o Senhor possa realmente guardar, Deus, a vida de cada um. O Senhor possa fazer crescê-los em alegria, em abundância, se desenvolver, Pai, da melhor forma, Senhor. O Senhor possa trazer a cada dia mais alegria para essas famílias, Senhor, para essas mães, para esses pais, para essas avós, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos encontrar abrigo em Ti, Deus, porque Tu és o nosso refrigério, Tu és a nossa fonte de vida, Senhor. Tu és o nosso amado, Pai. E em Ti, Deus, nós podemos descansar. Em Ti nós podemos realmente encontrar refúgio. Em Ti nós podemos encontrar alegria e paz, Senhor. Então eu oro, Senhor, para que cada pessoa saia daqui, Deus, fortalecido. Cada pessoa saia daqui, Deus, cheio de convicção, Pai amado, de que darão conta daquilo que o Senhor confiou a cada um, Deus. E cada um possa realmente encontrar suas redes de apoio. Cada um possa ser, Pai amado, cada vez mais resilientes, Pai amado, em sua vida, Deus. E que nós possamos, Senhor, caminhar dia após dia, Senhor, contigo. Obrigada, Deus, por cada um que veio até aqui essa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.